Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês, que o sol da justiça que é Cristo possa inundar seus corações, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria, e que todos tenham um dia bastante feliz. Vamos à lição? E hoje, segunda-feira, 4 de agosto de 2025, dentro desse novo trimestre que é julho, agosto, setembro, o título da lição de hoje, da lição de número 6, é A Consagração do Primogênito. E a lição de hoje ela está baseada no livro de Êxodo, capítulo 13, dos versículos 1 até 16, onde aqui foca na consagração dos primogênitos feita pelos hebreus, onde eles foram salvos espetacularmente na 10ª praga, né, ali no Egito, através do poder de Deus, de coisas sobrenaturais que aconteceram ali. E ali foi um momento assim de muita reflexão do povo hebreu, e eles, em resposta ao que Deus havia feito para eles, né, após eles terem ali a libertação ali do Egito, cujas mortes, né, de primogênitos dos egípcios, sim, marcaram muito a vida ali dos hebreus, porque nada aconteceu nas suas famílias, e elas foram evitadas justamente porque os hebreus foram obedientes ao Senhor, e eles aplicaram o sangue do cordeiro sem mancha nos umbrais das portas, e em comemoração ali à Páscoa, né? E mostrando assim que o verdadeiro, e apontava ali o verdadeiro Cordeiro de Deus, Jesus, que viria posterior. E como gratidão ao Senhor, o povo israelita consagrou a cada primogênito ali e um memorial assim para uma proteção e uma gratidão ao Deus que tudo criou. Em Êxodo capítulo 13, versículos 1 até 16, mostra, né, que os primogênitos foram poupados justamente pela graça de Deus e a misericórdia de Deus. E Deus deu assim uma ordem para o anjo da morte, que passaria ali à meia-noite, livrar todos os primogênitos hebreus cujas casas estavam assim pintadas com o sangue do cordeiro, para ele, Deus, mostrar a seus filhos o seu poder de libertação e de livramento, né? Que todos pudessem saber que tudo que existe no mundo, no universo, é dele, o Senhor, porque ele é o Criador e mantenedor do universo. Tudo pertence a ele, e ele está no comando do mundo para salvar aqueles filhos que aceitam a Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas. E Deus, assim, milagrosamente e com bastante misericórdia, preservou as famílias israelitas, que eles estavam sob o sangue que deu proteção para eles, que através da sua fé, né, eles pegaram e marcaram as ombreiras das suas portas e aceitando a Jesus como Salvador ali. E Deus, através de Moisés, pede que, e ele diz lá, consagre-me todo o primogênito, ou seja, Deus realmente pede que sejam consagrados todos os filhos que foram salvos, os primogênitos daquela ocasião, que está lá em Êxodo 13:2, num poder maravilhoso, um milagre tremendo que ocorreu ali. Essa legislação ela era válida tanto para seres humanos como também para os animais, que os primogênitos dos hebreus, os animais que eles tinham, né, também foram salvos. E
E ali uma mostra de que Deus é o Criador e mantenedor de nosso, e que Ele é dono de tudo. Porque diz lá em Ageu 2,8 que ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, que está lá no Salmo 24,1, e que também diz lá, minha é a prata, minha é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, que está em Ageu, capítulo 2, versículo 8. E assim os filhos primogênitos dos israelitas eram aquelas primícias de uma festa que eles faziam, onde eles recebiam bênçãos de Deus. E assim, além de tudo isso, nós encontramos a ideia da redenção, salvação, através de Jesus. Os filhos primogênitos foram poupados da morte porque eles foram cobertos pelo sangue. Que esse sangue foi passado nos umbrais da porta, que apontavam para a vinda do verdadeiro Cordeiro de Deus, que é Jesus. Eles foram redimidos da morte ali, assim como todos estão sob o sangue de Cristo. E Paulo escreveu sobre Jesus, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados, que está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 14. Deus estava com o povo de Israel em todo momento, desde a saída do Egito, desde aquele momento que eles ficaram ali escravizados no Egito. Apesar de eles terem pouca fé, Deus faz esse milagre, né? Deus desejava ensiná-los e guiá-los como pensar e agir com os seus como assim um povo especial, um sacerdócio real, um povo escolhido de Deus. Por isso que Deus realmente agiu dessa forma. E afinal, o tempo da promessa de redenção já havia sido planejado muito antes, né? E a libertação estava prestes a acontecer, porém o povo hebreu precisava estar preparado e acreditar e ser obediente. O povo precisava não apenas crer, mas agir em atitudes, né, de acordo com as crenças determinadas por Deus. Deus já havia predito e explicado que Ele iria fazer milagres no meio do seu povo, sinais e maravilhas, e então, somente pela fé, eles deveriam entrar com a ação. E Tiago, no capítulo 2, versículo 20, ele disse, queres, pois, ficar certo o homem insensato, tolo, de que a fé sem as obras é inoperante? Que está lá em Tiago, capítulo 2, versículo 20. Tiago aqui está dizendo qual é o proveito de alguém falar de que tem fé, mas se ele não tiver atitude através de obras, não adianta nada, está perdido, ele é um tolo. E em Êxodo capítulo 13, versículos 1 até 16, nós vemos que os primogênitos do povo hebreu, eles foram salvos, poupados, justamente pela misericórdia divina, pela graça de um Deus que ama seus filhos, e que ele poupou da 10ª praga os primogênitos que ocorreu ali no Egito. E o Senhor ordenou que com esta praga, e ele derramou essa praga no Egito para mostrar que ele, Deus, ele é soberano. E ele jamais pode ser afrontado. E aqui no Egito ele mostrou a sua existência e que tudo que nós temos pertence a ele. A saída do povo israelita ali do Egito, ela foi cheia assim de provações, desafios, né? Coisas assim impactantes e emocionantes aconteceram ali pelo poder de Deus manifestado entre eles. Acredito que os filhos de Israel ainda eles não tinham entendido completamente que eles estavam livres da escravidão devido a inúmeros acontecimentos. E após 430 anos de servidão ali no Egito e de tantas negativas do faraó, onde Moisés e Arão clamavam pela libertação do povo hebreu e ele não permitia, que parecia que as coisas seriam impossíveis de acontecer. E eles obtiveram a liberdade através de um poder,
Mas o Senhor, como havia prometido, livrou-os. E dessa vez ele fez assim, ó, com mãos fortes. E o Senhor os tirou de lá, como diz lá em Êxodo 13:3. A lembrança daquele dia deveria perpetuar para sempre, com uma grande festa anualmente, celebrar a Páscoa. Seriam 7 dias que todo Israel comeria pães asmos, né? E está lá em Êxodo 13:6. E contaria às futuras gerações tudo o que o Senhor havia operado para tirá-los ali do Egito. Eles deviam ser professores dos seus filhos e ensinar sobre isso. E não seria apenas a comemoração pelo livramento, né, da escravidão egípcia, mas também haveria os sacrifícios dos primogênitos e dos animais também, e o resgate dos primogênitos dos filhos de Israel. Uma tremenda festa que deveria ser feito isto. Uma lembrança constante do livramento daquela noite fatídica, né, e da redenção dos primogênitos hebreus no Egito. Tudo isso deveria permanecer na mente como um sinal e por memórias, assim, sempre lembrarem, como diz lá em Êxodo 13:9, para que o povo de Deus não se apartasse da sua lei e amasse o seu Senhor e fosse obedientes. Era imprescindível que os pais fossem testemunhas a seus filhos da fidelidade ao Senhor, da importância de uma vida consagrada, de esperança e de fé e de obediência, né? E assim, quando os filhos perguntarem: que é isto? Que festa é essa? Que está lá em Êxodo 13:14, os pais precisavam lembrar de ter a palavra do Senhor nos lábios, na mente, no coração, através de uma vida coerente, né, com o que era transmitido, né, de geração em geração para cada um dos seus filhos. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem realmente clamado, tem falado através do Espírito Santo para aceitar a Jesus como o Salvador e Senhor da sua vida. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus dizendo que ele é o único mediador entre os homens e Deus, não existe outro mediador. E quando você aceita isto verdadeiramente, de coração, obedecendo seus estatutos e mandamentos, principalmente o 4º mandamento, você ganhará de presente algo tremendo e maravilhoso que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo que se aproxima, os sinais estão aí, e Jesus, ao voltar, ele levará você, seus filhos, seus amigos, sua família e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Já imaginou? E lá no céu você poderá abraçar seus entes queridos, participará de uma grande festa das bodas do Cordeiro, do casamento, da união do noivo Jesus com a sua noiva, a igreja, que somos nós, numa grande festa. E você, meu amigo, minha amiga, terá uma grande oportunidade de você estar assim, ó, face a face com o Senhor Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.